Enquanto isso você vai procurando, porque além de nós lermos no Data, não é, é importante também nós aprendermos a folhear a Bíblia, sabermos aonde estão os livros da Bíblia. Se você está com o seu smartphone, vá lá, é mais prático então, mas é bom aprendermos a manusear a Bíblia. Esses dias eu disse, num grupo de estudo, eu disse para os irmãos, abra sua Bíblia lá em Judite capítulo 2, tinha irmãos buscando Judite capítulo 2. Daí eu dei uma risada. Judite não existe na nossa Bíblia. Judite é um livro apócrifo, só contém na Bíblia católica, não é? Então, isso é um sinal que não conhece a Bíblia, porque não iriam nem procurar se soubessem. Então é importante a gente descobrir, ler a Bíblia. Hoje eu ouvi um testemunho poderoso de alguém contando do culto de domingo, que saiu do culto, saiu muito renovado e abençoado. E aí depois, essa pessoa nova na igreja disse, eu vou comprar uma Bíblia, eu não tenho uma Bíblia, algo assim. E aí uma amiga disse, não, eu vou lhe dar a Bíblia, eu vou lhe dar uma Bíblia. E deu uma Bíblia para essa pessoa. E é engraçado que o esposo dela abriu a Bíblia e abriu exatamente num dos textos, num dos salmos que nós falamos no domingo, que foi o Salmo 137. Veja como Deus fala conosco na sua palavra. Queridos, você que tem o seu momento de oração, eu quero convidar você, quando for orar, é muito importante ir orar, levar um som, alguma coisa assim que você possa, sabe, elevar a alma, sabe, se desconcentrar, se desconectar desse mundo, se concentrar com o céu. A música nos eleva a Deus. E uma outra coisa importante é a Bíblia. Leve a Bíblia. Inclusive leve caneta para você anotar. E quando depois de orar, abra a Bíblia. Você pode escolher um texto, você pode abrir de forma aleatória. Deus vai falar com você. Eu tenho uma Bíblia em casa que eu tenho desde quando eu tinha os 14 anos. E a Bíblia que eu uso para orar é uma Bíblia toda marcada, riscada, com datas, com dias, com horários. E Deus nos responde. Queridos, às vezes nós pedimos para Deus falar conosco. Você que é novo na igreja, está vindo, está aprendendo, desde cedo coloque isso como uma prática na sua vida, de ir falar com Deus, de orar e levar a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus falando ao nosso coração. A Bíblia não é um livro de romance, embora tenha romance. A Bíblia não é um livro de história, mas tem história. A Bíblia é um livro que é a boca de Deus falando conosco. E a pessoa me disse hoje, pastor, que coisa engraçada, foi uma confirmação do culto que tivemos no domingo. Exatamente, meu esposo abriu a Bíblia e caiu no Salmo 137. Então veja, aprenda a amar a Bíblia e a lei. Quando você for orar, leve ela para completar o seu devocional de oração. É certo que Deus vai trazer palavras sobre você, e é certo que Deus vai cumprir a sua palavra sobre você. Amém? Esse é o tema de hoje, então. Não, Gi. Esse foi de domingo. Eu sei que eu estou muito bacana nessa foto, mas não é essa foto e não é esse tema. Mas se tu não tem problema. O tema de hoje é sobre milagres. Vamos lá? Da tragédia ao milagre. Mas se tu não achou, não tem problema. Está perdoada. Vamos para o texto então. 2 Reis capítulo 6, verso 24 ao 30. O tema de hoje é da tragédia ao milagre. Vamos ler então. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto que causou tanta fome. Essas conexões de palavra, guarde, porque são importantes para nós. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata. E uma caneca de esterco de pombo, 5 peças de prata. Pode passar? Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade. O rei respondeu: se o senhor não socorrê-la, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no lagar? Contudo, ele perguntou: qual é o problema? E ela respondeu:
esta mulher me disse: vamos comer seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o menino e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que, em vez de comermos seu filho, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as suas próprias vestes, como estava sobre os muros. O povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. Essa é a palavra de Deus. Que relato pesado, não é, queridos? A gente começa a fazer a leitura, a partir do versículo 24, e o capítulo 24 está narrando o cerco da cidade de Samaria. A cidade de Samaria aqui era a capital do reino do norte, não é? Israel. Aqui nesse período, Israel tinha se dividido, como eu citei para vocês. Quem estava aqui domingo? Quem estava domingo à noite? Quem não estava domingo à noite? Mas você perdeu um cultaço. Onde é que você andava domingo de noite? Estava muito bom o culto, nosso culto no domingo. Olha, como eu citei para você domingo à noite, as 12 tribos de Israel se dividiram. 2 tribos ficaram no sul, com capital em Jerusalém, e 10 tribos no norte, com capital em Samaria. Em Samaria, todos os reis de Samaria, eles... isso, G. Muito bem, esse é o tema de hoje, que está nas nossas redes sociais, da tragédia ao milagre. Diga para o seu irmão: da tragédia ao milagre. A parte da tragédia não é favorável, não é? Mas nós vamos chegar lá. Escute uma coisa, queridos. Esse reino do norte, com capital em Samaria, estava cercado pela Síria. Depois, muitos anos depois, o reino do norte vai ser destruído pela Síria. Mas nesse primeiro momento, escute uma coisa: eles estavam cercados e havia muita fome. Nós somos um país que não é acostumado com guerra, e muito menos em nossa época não existe guerra de cerco, não é? O que existe é, os exércitos, hoje é bombas, helicópteros e tal. Antigamente as cidades eram muradas, e os exércitos ficavam na volta e não deixavam ninguém sair nem entrar. Se não fosse uma cidade muito bem provida, essa cidade logo ela se renderia, porque não tinha como buscar víveres, porque geralmente as pessoas moravam na cidade, plantavam, trabalhavam, tinham os campos fora da cidade. Então era fácil, naquela época, dominar uma cidade cercada de muro, fazer o cerco, não era difícil dominar. Isso aconteceu com Samaria. Os sírios cercaram Samaria, e eles começaram a ter tanta fome, e aí começa a situação trágica, que nós vamos percebendo quando vamos transcorrendo a leitura. Eles começaram a vender cabeça de jumento. Para o povo judeu, o jumento é um animal imundo, não é um animal puro, não é um animal especial. Os judeus têm toda uma regra na lei de animais puros, especiais, aquela coisa toda. O jumento não era um animal apreciado, mas mesmo assim a fome era tanta que eles estavam vendendo uma cabeça de jumento por um preço altíssimo. Você imagine chegar nesse ponto de ter que se submeter a isso. Um tempo atrás, conversando com algumas pessoas que guardam uma lei, que guardam o sábado e não comem carne de porco e tal, e aí tem algumas pessoas que ainda seguem esse sistema de guardar o sábado, de não comer carne de porco por achar que é animal imundo, que é pecado e tal. Eu fiz uma pergunta, eu disse: e se você estivesse numa ilha, só você e mais nada, 10 dias depois, não tem água doce, não tem um pé de coco, não tem nada, não tem mato, só areia e o mar, e de repente aparece um porco, o que você vai fazer? Pastor, eu vou matar o porco e vou comer. Eu digo: não pode, você tinha que morrer de fome, porque você vai estar pecando, não pode comer. Então veja, isso é bem parecido com
com o que está acontecendo com Israel. Eles cheios de rituais e cerimônias, não pode isso, não pode aquilo, mas aí chegam a ter que vender uma cabeça de porco, de jumento, por prata, por algo muito valioso. Só que isso não é ainda a parte mais trágica. Vai se intensificando a questão trágica dos israelitas, é quando eles começam a vender, nós lemos agora há pouco, uma bacia de cocô, gente, de pombo. Meu Deus do céu. Vocês vejam chegar nesse ponto da fome ser tanta, das pessoas negociarem. O Brasil já experimentou situações de escassez. Alguns anos atrás, como por exemplo, não ter alimentos nos supermercados, houve uma época de recessão no Brasil, faltar gás. Alguém pegou essa época? Faltar leite, faltar gás. Alguém pegou essa época aqui? Não. Não? Só o irmão? Onde é que vocês andavam? Ninguém pegou essa época. Faltava leite, gás. Foi um problema que o Brasil enfrentou. Cada dia nos mercados o preço era uma bagunça. Mas pelo menos tinha algumas coisas. Aqui não tinha nada. Não tinha víveres, não tinha alimento. Ao ponto do povo começar a negociar esterco, cocô de pombo. Mas aí a questão só vai piorando. Escute uma coisa, alguém já disse que quando a coisa está ruim, a tendência é piorar. Quando nós estamos passando por uma fase difícil, uma fase complicada, aperte o cinto, porque a intenção é piorar. Quando alguém está descendo uma ladeira com um carro sem freio, aperte o cinto, porque a intenção, a situação é pegar mais velocidade, é piorar. E parece que algumas pessoas, em alguns momentos, e isso é do humano, nós vivemos esses episódios. Situações que a gente pensa, poxa, agora vai dar uma aliviada. Aí piora. Parece situações de pessoas, que isso é um fenômeno, que quem sabe um dia estude isso. Algumas pessoas que elas estão numa situação de tragédia de saúde, uma situação de ruim de saúde, e aí elas de repente dão uma melhora. E as pessoas ficam animadas, os parentes ficam animados, vai voltar para casa, que bom. Mas a grande maioria melhora para morrer. É um movimento muito interessante isso. Algumas pessoas, na grande maioria, 99% dessas pessoas, elas reagem, dali a pouco, vão para casa, tal. Aí, um dia, 2 dias depois, a pessoa piorou e já morreu. Ela melhora para piorar em definitivo, para morrer em definitivo. São alguns movimentos que a vida nos acomete, não é? Da situação está ruim e só tende a piorar. Não basta agora as pessoas quererem comprar uma cabeça de jumento para comer. Não basta agora ter que negociar esterco de pombo. Não basta agora tudo isso. Chegam ao ponto de 2 mães usar o sistema de canibalismo, minha gente. Você já pensou uma coisa dessa? Isso parece ser distante de nós, mas isso já aconteceu. Isso parece ser uma coisa lá de 4.000 anos atrás. Não, mas isso... Não é? Lembra de um avião que caiu aqui nos Andes? E as pessoas tiveram que comer uns às outras. Os vivos que ficaram, lembram disso? Isso foi documentado. Tiveram que comer os corpos dos colegas que estavam lá congelados para sobreviver, para ter uma sobrevida. O ser humano, quando em situações trágicas, elas fazem coisas que costumamente não fazem. O ser humano, quando chega em situações extremas, ele vai por caminhos que normalmente não iria. Isso é bem nosso, do humano. Então veja, chegou o ponto de lá em Israel, eles usaram de canibalismo. 2 mulheres acertaram, hoje nós vamos comer teu filho. Meu Deus do céu, é uma coisa impensável para nós hoje. Isso é uma coisa impensável para nós. Hoje nós vamos nos sentar e vamos cozinhar o teu filho. Amanhã vai ser o meu. Acertaram isso e fizeram isso. Como é que as pessoas chegam nesse ponto? E aí nós achamos isso uma coisa lastimável. Eu fico pensando, como é que as pessoas chegam a ponto, por A, por B, por causa de um amante, por causa do vício, destruir sua família, por causa de um amante,
destruir a família. Como é que alguém, as pessoas, mas isso aqui e tal, mas é uma loucura. Mas como é que alguém, por causa de um vício, tira a comida da boca dos seus filhos e enfia tudo nas drogas, e enfia tudo no cigarro, na bebida, no vício, no jogo? Não é? Isso, costumamente a gente vê essas situações de pessoas vender a roupa do corpo, não é? Para alimentar o vício do jogo, por exemplo. Como é que alguém chega nesse ponto? Não negocia o filho para ser devorado, deglutido, comido, mas negocia o alimento do filho, da esposa, a aliança da família em prol de uma aventura. Então veja, o ser humano faz coisas que Deus não quis que ele fizesse. Deus não queria que ele fizesse. Quem sabe você está hoje aqui, e se você se recorda algumas coisas que você já fez outrora, hoje você pensa, meu Deus, como é que eu fui por esse caminho? Como é que eu fiz isso? Quem sabe há pessoas entre nós que passavam na frente da igreja e diziam, eu nunca vou entrar numa loucura dessa. Esse povo, o que eu quero no meio desse povo? A gente só criticando a igreja, ou zombando, falando mal. Quem sabe nós já fizemos coisas, não ações de canibalismo, mas nós fizemos coisas que hoje nos envergonhamos de outrora, de atitudes de outrora. Isso é bem coisa do ser humano. Agora veja, queridos, a situação dessas duas mulheres é de que elas negociam e elas comem o filho num dia. Você já parou para pensar quem aqui é mãe e pai? Negociar o teu filho para comer o filho? Isso é uma coisa, isso é uma tragédia. Isso é uma coisa lamentável. Tão lamentável que o rei, ele rasga as vestes. Para os judeus, para os israelitas, rasgar as roupas era um sinal assim de uma lamentação extrema, uma demonstração de uma miséria total. Era uma demonstração de um sentimento que foi extremo, não tem como expressar. E a forma de expressar era rasgando as vestes. Isso é muito comum para os israelitas, para os judeus, fazer esse tipo de ação, rasgar as roupas como, isso é o extremo do que eu poderia me expressar. O rei, quando sabe desse episódio, dessas duas mães negociando comer os filhos, e um já tinha comido, o rei diz, não, nós chegamos no limite. Nós chegamos no limite. Queridos, o que essa história de tragédia tem a ver com a nossa vida? Tem a ver com o nosso culto de hoje. O que isso tem a ver? Talvez não tenha a ver no sentido de canibalismo. Acho que não tem nenhum canibal hoje aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Não é possível. Não é possível que tenha algum canibal hoje que estiver, eu vou morar para Deus dar vitória. Mas o que me refiro são mais situações trágicas que nós chegamos. As tragédias que acometem um indivíduo. E o que são tragédias? Além das peças gregas, tragédia são acontecimentos extremos, terríveis, irreparáveis. Por exemplo, uma tragédia que nós não esquecemos. O Brasil perder das seleções, isso é comum, não é? Mas perder para a Alemanha de 7-0 é uma tragédia. 7-1 é uma tragédia, não é? O Brasil perder para as seleções, normal. Quantas vezes o Brasil perdeu o jogo? É normal, mas perder de 7-1 é irreparável. Nós nunca mais vamos esquecer isso, não é? É irreparável. Sabe, são acontecimentos que marcam a nossa vida. São episódios que nos marcam no sentido pior, no sentido de nos trazer sentimentos ruins. Tragédias são acontecimentos que vêm sobre o ser humano para destruir. Situações inesperadas, irreparáveis. Caiu a casa por cima da família. Estava a família, saiu de férias, morreu todo mundo. Meu Deus, quem é que vai sair de férias e de repente morre todo mundo? A tragédia de alguém vai tomar um banho no rio, numa praia, dali a pouco vai toda a família, volta sem um. Isso não tem explicação. Alguém vai lá, monta uma empresa, trabalha, luta, se organiza, tira da onde não tem, pensa em fluir, em ter sucesso. Dali a pouco entra uma situação
Daí a pouco a pessoa vai ter que morar de favor. Isso é uma tragédia. São episódios que afetam o ser humano com situações inesperadas. Você imagine uma criança que está órfã de pai e mãe. Isso é uma tragédia. Nenhum filho, nenhuma família imagina perder os pais quando criança e ser criado pelos outros. Você imagine uma criança que foi abandonada por pai, por mãe, vai morar aí a mercê na casa de um e de outro. Esses dias o irmão me trouxe um relato que foi criado assim. Eu digo, meu Deus, eu não sabia que você foi criado assim. E aonde ele foi criado, as pessoas judiavam dele, beliscavam, batiam, queimavam, ensinavam ele a roubar. Eu digo, meu Deus do céu, rapaz, mas que tragédia na sua vida. Sim, pastor, fui criado assim. Era para mim ser um marginal, a pior pessoa do mundo, infeliz. Onde eu fui criado, me ensinava a roubar. Meu Deus do céu, batia, judiava. Olha que tragédia. Quem é criança que quer vir ao mundo e quer crescer nesse ambiente, nesse estilo de vida, isso é uma tragédia. Alguém que um dia no altar fez juras de amor para viver bem, até que a morte o separe, e de repente vem uma situação, um vento, um embaraço, daqui a pouco se odeiam. Isso não é o plano de Deus. Isso eu considero uma tragédia. Não é o projeto do Senhor. Não podem hoje nem se olhar mais, se odeiam. Estão brigando por guarda de filho. Esse é meu, esse não é meu. Meu Deus do céu. Não se olham mais. Isso é uma tragédia familiar. Isso é uma tragédia no casamento. Alguém que está bem de saúde, está em paz, desfrutando da sua saúde com uma família, daqui a pouco vai fazer um exame de rotina e de repente o médico percebe algo diferente. Meu Deus do céu, quem é que quer isso, minha gente? Quem é que espera isso? Isso é uma tragédia, diga misericórdia. A grávida que vai lá fazer o exame de rotina para ver como é que está a criança, feliz, emocionada, dali a pouco a pessoa que está lá fazendo o ultrassom, o médico, quem quer que seja, a médica, percebe que tem alguma coisa errada e vai ter que dar a notícia que a criança tem uma deformação irreparável. Isso é uma tragédia, minha gente, porque uma mãe, um pai quer ter filhos saudáveis, quer ter filhos para ver correr, brincar, fazer arte, e aí a notícia é: não vai andar, não vai caminhar, não vai enxergar. Isso é uma tragédia na vida de um casal, de uma família. São situações adversas que marcam a nossa vida. E o que fazer com situações dessa maneira? O que fazer quando a tragédia nos acomete? O que fazer, queridos, quando a tragédia vem e nos acomete? Quando a tragédia vem e nos acomete, nós precisamos de um milagre. Digam amém. Você pode aplaudir Jesus, porque Ele é o nosso milagre. Deus é o nosso milagre. O Senhor é o nosso milagre. Quando uma tragédia vem e nos acomete, nós precisamos de um milagre. E quem sabe você está aqui nesta noite, vivendo um tipo de tragédia. Tinha planos, projetos, e alguma coisa atrapalhou a vida. Está vivendo uma tragédia. Quem sabe você está aqui hoje, trazido por Deus. Quem sabe a sua tragédia não é uma situação de canibalismo, mas tem sido uma vivência que tem lhe afetado. Que quem sabe não lhe destruiu, porque existe uma força maior, porque existe uma misericórdia maior, uma bondade maior, uma proteção, uma intervenção, que se nós não conhecemos a Deus, nós vamos dizer que é qualquer outra coisa, mas que nós sabemos que é Deus. Quem sabe nós somos por caminhos que não queríamos ir, e quando vimos, nos demos conta, nós já estávamos nele. De alguma forma a tragédia nos acometeu. O que fazer quando ela nos acomete? Nós precisamos de um milagre. E nesta noite nós estamos aqui porque nós queremos o milagre de Deus, porque precisamos de um milagre. E eu creio, queridos, que a nossa vinda nesse lugar, na casa de Deus, não vai ser em vão, porque nunca alguém que
que se apresentou diante de Jesus, precisando de um milagre, saiu com as mãos vazias. Nunca. Nunca uma pessoa na história bíblica que se apresentou diante de Deus, precisando de um milagre, saiu com as mãos vazias. Eu acredito que a sua vinda nesse lugar não foi em vão. Você sairá nesta noite com o seu milagre. Deus vai manifestar o seu milagre na sua vida. E o que é milagre? Milagre é a intervenção divina sobre algo que nós não temos mais gerência. Milagre é a intervenção divina sobre algo que nós perdemos o controle. Milagre é a intervenção divina quando a intervenção humana não é mais possível. Ontem à noite, visitando um amigo, quem estava lá e se lembra, ele contou 2 milagres. Como é o teu nome mesmo? É a que faz as cortinas? É a Eridiane. A Eridiane estava junto, né, Eridiane? A Eridiane ouviu esse testemunho. Ontem nós ouvimos 2 testemunhos, 2 situações que humanamente, para os que estávamos ali ouvindo e para a pessoa que vivenciou o milagre, era impossível. Não é isso, Eridiane? Situações que a pessoa perdeu a gerência, perdeu a capacidade para resolver, não tinha como. Milagre é aquilo que é impossível para nós. Milagre é quando nós tentamos todas as tentativas, buscamos todos os meios, e todas as tentativas foram frustradas. Milagre é quando nós buscamos de tudo o sim, e nós só ouvimos o não. Foge o nosso controle, foge a nossa gerência, foge a nossa capacidade. Nós ficamos atados, ficamos inertes, ficamos sem conseguir ação, agir. Foge ao nosso controle. Milagre é onde termina a ação humana e começa a intervenção de Deus. Isso é milagre. Meus queridos, e eu acredito que tem gente aqui que está quase cansando. Eu acredito no meu espírito que tem gente aqui que já está perdendo as forças sobre algumas coisas. E você está quase cansando, dizendo: ó, Senhor, eu estou quase entregando os pontos. Você tem tentado, e aqui eu sei que tem gente, e sei que há seres humanos que eles são expoentes, eles são resilientes, eles são fortes. Por natureza, eu sou uma pessoa assim, sou filho do meu pai. Sabe, por natureza, eu sou uma pessoa resiliente, determinada, forte, mas já me encontrei em situações que eu disse: Senhor, eu vou jogar a toalha. Como dizia minha mãe, a toalha. Sabe, eu preciso de um milagre, Senhor. Queridos, escute uma coisa: há entre nós pessoas determinadas, pessoas fortes, pessoas resilientes, mas você está quase cansando por algumas coisas. Daquilo que você tem buscado, esperado, almejado, sonhado, você não tem conseguido alcançar, você não tem conseguido abarcar, você não tem abraçado o que você almeja, e você, quem sabe, nesta noite está dizendo: Senhor, eu não consigo mais, o que eu tinha que fazer, eu fiz, o que eu tinha que intervir, eu intervi. O que eu tinha que lutar, eu lutei. Agora eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais de onde buscar. Eu não sei mais de onde tirar. Já teve vezes, meus irmãos, por exemplo, quando nós estávamos pagando esse terreno, que houve dias, meus irmãos, nós temos que pagar a parcela de 15 mil reais na época, anos atrás, de eu chegar e só passar o mês juntando, as pessoas vindo, ajudando, contribuindo, e faltar 5 mil, por exemplo. 5 mil, digo, meu Deus, e chegar o dia de pagar, eu estar no banco, faltando 15
15 para as 4, 10 para as 4. E eu dizia, meu pai, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que pagar essa parcela. Não tem mais de onde tirar dinheiro. E o gerente me esperando, ele e o pessoal do caixa, e agora o que fazer? Meu Deus, eu preciso de um milagre. Não tem na minha conta R$5.000. Eu vou ter que chegar ali e pedir um empréstimo. E nunca precisei pedir um empréstimo. Nunca. Para as construções da igreja, para tudo. Nunca foi preciso eu ter que ir lá e alienar alguma coisa. Deus sempre fez milagres. Mas aí em alguns momentos dizer, Senhor, falta 10 para as 4. O banco vai fechar. E o gerente louquinho para assinar comigo ali fazer o acerto de um empréstimo. Eu dizia, Senhor, essa é a parte mais... vai ser necessária. Não que seja uma derrota total. Mas imagine nós aqui na misericórdia, tem que fazer mais um empréstimo. Depois vou ter que pagar a parcela e pagar o empréstimo ainda. Digo, não, Senhor. Gente, e diante de Deus, chegar 6, 5 para as 4, alguém chegar no banco atrás de mim. O guarda quase fechando as portas. E a pessoa chegar lá. Você me acredita? Com R$5.000. Diante de Deus. Deus faz milagre, queridos. Aquilo que para nós parece impossível. Aquilo que para nós não conseguimos alcançar mais. Aquilo que para nós é impossível. Para Deus é possível. Isso é milagre. Milagre é quando eu não consigo mais. Quando esgota as minhas possibilidades. Isso é milagre. Quando aquilo que eu posso fazer, resolver, eu vou atrás. Mas chega um momento que a gente faz de tudo e não consegue nada. Nessas horas, é exatamente nesses momentos que os milagres vão se manifestar. Mudando histórias, mudando cativeiros, mudando realidades, mudando situações, mudando geografias, mudando direções. Quem sabe você até hoje tem caminhado numa direção. Deus vai intervir na sua vida com milagre, de uma forma tão poderosa, que Deus vai mudar a tua direção para melhor, para a vitória, para o bem. Situações que para você parecia impossível, sem condições, você lutou, buscou, e você já não consegue mais nenhuma direção, como fazer, como resolver. É isso que acontece com Samaria. É isso que acontece com esse povo. Eles estão numa tragédia, vivendo um momento de lamentação, onde tem que comer, negociar uma cabeça de jumento, cocô de pombo, usar o canibalismo, e o povo está morrendo dentro da cidade, porque estão cercados por inimigos. Num momento como esse, aparece a intervenção divina. E aparece usando pessoas. Deus vai usar o profeta Eliseu. Nesta noite, queridos, eu estou aqui como um profeta de Deus, para dizer para você, Deus vai abençoar a tua vida. Não é jargão. Isso aqui não é uma palavra costumeira nossa. E dizer, o pastor está sempre dizendo isso. Deus vai te abençoar, Deus vai mudar a tua história. Isso não é jargão nosso. Isso não é uma palavra costumeira. Isso é uma palavra de Deus. O milagre de Deus vai bater a sua porta. Deus vai surpreender você por esse tempo. Deus vai surpreender a sua história. Em nome de Jesus. Deus vai intervir de tal maneira e vai usar pessoas para abençoar a sua vida. Situações inesperadas para abençoar a sua vida. Vai vir na sua mão e você vai testemunhar Deus agir, porque Deus é Deus. Deus é fiel na sua promessa e na sua palavra. Situações de honra. A palavra do Salmo 23, que é uma palavra que amamos, se cumprirá na sua vida. Deus vai preparar uma mesa para você, na presença dos teus inimigos. Deus vai ungir a tua cabeça com óleo, ao ponto que o teu cálice transborde. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias da tua vida. Você vai ver, querido, a bondade
e a misericórdia do Senhor vindo sobre você. A bondade de Deus é inesgotável. A misericórdia de Deus é infindável. A misericórdia do Senhor. Você vai ver Deus agir com situações de honra. Que quem sabe você passou uma tragédia, uma humilhação, Deus vai reverter o quadro, Deus vai reverter a geografia, Deus vai reverter a situação e vai colocar você numa situação de destaque. Você vai ver. Teus parentes vão testemunhar. Pessoas na sua volta vão testemunhar o que Deus vai fazer na sua vida. Você pode esperar e receber essa palavra em nome do Senhor Jesus.